Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Muito bem-vindos a mais um Papo Espírita. Hoje a gente vai conversar sobre como se forma a família. Esses laços de pais e filhos, cônjuges, irmãos, como é que isso é formado? Na doutrina espírita a gente costuma dizer que não existe acaso, que ninguém nasce na família errada. Mas vamos falar sobre isso, além da Miriam dos Anjos e da Thelma Alves, com o nosso convidado, palestrante Maurício Locix, mais uma vez aqui conosco. Bem-vindo, Maurício. Boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês aprendendo. Um prazer estar com você novamente e a gente aqui aprende, sim, né? E esse tema da família é sempre interessante porque a gente normalmente não se dá muito bem com alguns elementos da família, com outros a gente se dá muito bem. Então a gente não sabe, essa pessoa, não é possível que eu vim casar com essa pessoa, ou que esse filho tão complicado que eu tenho. Então vamos começar. Você traz uma frase, né, do espírito Neio Lúcio no livro Jesus no Lar, que foi psicografado por Chico Xavier. E ele diz: o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. O que o espírito Neio Lúcio quis dizer com isso? Então, essa frase, se a gente analisar os núcleos semânticos, né, para falar chique dessa frase, a gente vai ver escola de almas, templo e entendimento. Então, a família é uma criação divina que faz com que é o meio mais eficiente, mais eficaz do espírito aprender. Então, o ser humano não consegue se desenvolver sem uma família. Ele tem que ter nem que ser uma família de acolhimento. Ele precisa de mamar um nenenzinho. Não tem como viver sem uma família. E então vai ser uma grande escola evolutiva. Aí o templo, por que templo? Para o aspecto sagrado, que ultimamente a gente tem esquecido muito isso. Gente, a família é sagrada. A família é muito importante. A FEB, na década de 1990, lançou uma campanha, família, vamos estreitar esses laços. E essa campanha tem que ser sempre renovada. Então, é um elemento sagrado, a família. E entendimento, que é outra palavrinha que tem nessa frase, né, Lúcio? Que é para quê? Para as pessoas se entenderem. Porque a família tem toda uma origem, né? E até você começou falando que não é fruto do acaso. Uhum. Para que existe família? Né? Então quê? Não é acaso mesmo, né? Não é. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, eu sou péssimo para decorar número de perguntas, sabe? Eu até tenho aquela inveja branca daqueles expositores que sabem que pergunta número tal, eu não sei quase nenhum número de pergunta, o conteúdo eu lembro. Que fala que os grandes fatos da vida, estes sim são previstos antes da reencarnação, na linha, né, kármica da gente. Os grandes fatos da vida. Horas, família é um grande fato da vida. Uhum. Então não é fruto de acaso, né? Como dizia Einstein, né? Deus não joga os dados com o universo. Uhum. Uhum. É verdade, eu até estou lembrando que família na sociedade é um núcleo, né? É um pequeno núcleo celular da família, do sistema, né? Então, essa importância que a gente tem que dar à família, porque assim, esse núcleo é onde nós vamos viver sem máscaras, vamos dizer assim, né? A gente vai estar despido de qualquer, assim, conduta fora desse pequeno núcleo. Porque começa nesse pequeno núcleo para a gente conviver melhor na sociedade, né, Lúcio? Exatamente. O Rui Barbosa, se me permite, essa noção de que a família é um elemento nuclear da sociedade, ela está na sociologia, na antropologia, né? E o Rui Barbosa ele dizia isso, que a família é a célula máter da sociedade. Desfeita a família, a sociedade tende a se desfazer também. Uhum. Então, comenta-se, por exemplo, que a queda do Império Romano ela é relacionada ao esfacelamento, esmaecimento, enfraquecimento das regras morais que uniam as famílias. Né? Tem essa associação. Sim. Então, é a primeira escola, é a primeira sociedade que a gente nasce, é o irmãozinho de 3 aninhos que tem que aprender a não beliscar o nenenzinho que nasceu, já toma as primeiras bronquinhas, e assim vai. A rédea do pai e da mãe. A rédea do pai e da mãe. As regras, é lá que a gente leva todo esse tipo de ensinamento para a nossa convivência na humanidade. Por isso que ele fala
disso que é o grande entendimento da humanidade, né? Eu queria também entrar com... Vocês estão falando, estou aqui pensando, né? A gente está falando numa família constituída né? Na formatação que a gente entende, né? Cuidadores e filhos, né? Mas existem situações, às vezes mais comuns, na qual aquela criança, né, não teve a oportunidade do convívio desse padrão do cuidador, né? Daquele que o gerou, aquele que se propôs a cuidar. Ainda assim, não existe o acaso. Né? Eu acho isso muito interessante que a doutrina, ainda que seja despido dessa constituição familiar padrão, no local onde tem vários irmãos, né, vamos dizer assim, né, não escolhidos, mas necessários, cuidadores que ali estão, ainda assim um papel paterno e um papel materno, não de gênero que eu estou falando, mas em termos de atitudes perante a educação daquele menor, ainda assim é importante, né, Lucix? É só para a gente entender que nós também estamos falando dessa condição, né, ainda. Das famílias, né, que não são unidas por laços consanguíneos. Isso. As famílias por afinidade, né? Tem um episódio no livros antigos que eu costumo falar. Livro antigo não tem perigo de dar spoiler. Então, o livro E a Vida Continua, do André Luiz, que inspirou inclusive a novela A Viagem, que está aí, né, assim, na terceira, quarta vez. Esse livro, ele tem uma parte final que um dos espíritos que precisava reencarnar era um dos espíritos mais renitentes. Havia um grupo de espíritos obsessores, ditos assim, e esse espírito precisava reencarnar, e ele reencarna com uma mãe biológica, mas ele vai para a família adotiva e karmicamente, se a gente pode falar assim, na linha do destino, os compromissos assumidos dirigiam que esse espírito fosse para essa família adotiva. Então, volto a dizer, a adoção é um fato relevante da vida. Então, está previsto. Fatos relevantes da vida. Então, existe uma força magnética. No final do livro, ele reencarna numa família adotiva. Inclusive, as pessoas, assim, às vezes, a gente olha para um casal que tem 2 filhos, né? E um é adotado. E aquele que é adotado, a gente vê que parece mais com os pais do que aquele que é biologicamente filho, né? Então, assim, filho biológico, né? Então, a gente já viu muitos casos, até um casal que a gente conhece, a Márcia e o Douglas. A Márcia que desencarnou, mas ela tinha uma filha adotada que era a cara dela. Né? São as afinidades, né? E é engraçado que a gente vê relatos de pessoas que vão adotar uma criança e dizem: eu não sei como, parecia que já era meu filho. Então, vamos explicar para quem nos escuta. Os irmãos, eu acho isso tão incrível. Adota a turma toda. Mas vamos pedir para o Lucix explicar como que essa força da natureza, de Deus, como a gente pode chamar, né? Trabalha para a atração dessas pessoas, para que eu, por exemplo, seja tão movida a adotar uma criança e reconheça naquela criança um espírito que eu tenho que ser mãe dele. Ou vai nascer de mim. Ou eu vou casar com uma pessoa que, sei lá, entre tantas, eu vou casar com aquela. Como é que funciona isso? Essa pergunta, ela é poética. Vamos dizer, a resposta, assim, quando eu comecei a ouvir as primeiras respostas do livro dos Espíritos sobre esse assunto, eu ficava todo abobalhado, né? Falei, que lindo, meu Deus do céu, né? Que coisa bonita. Por quê? Porque na questão 386 a 388, essas eu decorei, tá, gente? É falado sobre essa atração magnética. Que diz assim, alguma coisa do tipo, quando as pessoas se encontram aparentemente por acaso, esse encontro entre milhares, milhões de pessoas é fruto mesmo do acaso? E os espíritos falam assim, não, há uma atração magnética, não é só porque pode acontecer uma aproximação entre 2 pessoas induzida pelos mentores. Segundo Emmanuel, no livro Vida e Sexo, até os futuros filhos daquele casal torcem para que o papai e futura mamãe se unem, né? É o mito do Cupido. Interessantíssimo, né? Os gregos antigos tinham do Cupido lá. E esse mito que da flechinha do amor com os anjinhos. Então, Emmanuel, inclusive, fala que às vezes os futuros filhos até atiçam demais o casal. O interesse dos pais. Então, poemas, né? Que escrevem. Às vezes é o futuro reencarnante
que está ali induzindo, né, ao pedido de namoro. Mas os espíritos dizem que também, além disso, tem uma força magnética misteriosa, que eu falei que ainda entenderás, né, entendereis no futuro, uma força magnética misteriosa que faz com que os espíritos afins e os espíritos que têm compromissos kármicos se busquem no universo. Olha que interessante. Por isso que eu falo que é poético. Então as famílias são formadas, os espíritos se aproximam desse jeito, os filhinhos vão reencarnar e já começam a rondar os pais. E uma vez me perguntaram numa sala de aula, mas como é que eu vou ter filho? Como é que essa decisão de ter filho, planejamento familiar, que a Joana de Ângeles no livro SOS Família fala que ele é legítimo, Sim. à luz da doutrina do planejamento familiar, que a pessoa não precisa ter 10 filhos, por assim. Mas então como é que fica esse equilíbrio, o planejamento familiar e a vontade de ter filhos? E aí eu comentei, que falou, olha, quando começa um processo de adoção, né, de querer adotar ou um nascimento biológico, é uma intuição quase que irresistível. É a mãe que, com uma vontade de ter filho, começa a se emocionar quando vê qualquer bebê. Aí o paizão também já começa a ficar, né? Ou então pai, mãe. Hoje em dia, né, já temos essa coisa muito bonita que os laços de amor estão se sublimando nesse sentido. E aí é uma vontade quase que irresistível. Dá aquela vontade porque já tem um envolvimento, tem a programação kármica, porque a pessoa traz no seu inconsciente profundo que naquela idade X, André Luiz chama de situações reflexas. Naquela idade X eu vou ter um filho, ou eu vou adotar. Então começa já o subconsciente se liberar. Então tem várias causas, né? Isso sem falar das causas remotas, que é outro capítulo que a gente pode falar daqui a pouco, né? Como é que se formam as famílias, são planejadas no plano espiritual, né? Porque muitas vezes a família, ela já vem, isso nos filmes que a gente tem assistido, né? Ela já vem de muitas outras existências, e nós temos laços, nós já fomos casados com várias pessoas, já tivemos vários filhos, e esses laços estão aí. Às vezes a gente entende que precisamos viver uma experiência juntos, com esses componentes, às vezes com outros, mas aquelas pessoas que reencarnam com a gente, elas estão em nosso entorno, né? Muitas vezes. Como amigos também, como pais, né? Como primos, outras pessoas agregadas ali, né? Posso emendar Claro. a sua pergunta? Nesse olhar poético, né, que todo mundo confabula para o universo, né, ser a favor da formação, nós também aprendemos que nós temos o esquecimento, né, ao reencarnar. Eu vou só provocar o outro lado não romântico. A gente tem o esquecimento do passado. A gente também acaba trazendo os nossos próprios conflitos, não é? E no mundo de provas e expiações, geralmente o nosso núcleo familiar são daqueles nos quais a gente precisa reajustar. E reajustar é sempre sempre um movimento de doação, de renúncia, de poder estar apto a receber também, né, o outro como ele é. Lussix, saindo do olhar romântico, como é que fica o conflito familiar nessa história toda? Que tem em toda a família, né? Só complementar o que a Miriam está colocando, também trabalhar essa questão de afinidade. Porque, às vezes, você como pai ou mãe ou irmão tem mais afinidade com o outro não. O outro tem um atrito, né? Então, misturando as nossas perguntas, a sua resposta. Tem tanto atrito, né, que muitas vezes, Lussix, pais e filhos brigam e não se veem mais, irmãos brigam e não se veem mais, sem falar nas separações conjugais, né? A gente pode começar falando sobre os propósitos, os objetivos da família, à luz do Espiritismo. Então, a família, a gente pode dizer que a gente encontra as pessoas, reencarnam numa família, ou se unem a uma família, com objetivos, por exemplo, de coevolução. Então, são aquelas afinidades em que eu tenho um pouco mais de evolução do que você num aspecto, em compensação você é mais evoluído do que eu em outro aspecto, então os espíritos reencarnam com o objetivo de um ajudar o outro na evolução. Então é o caso, e tem afinidades, então é aquele pai, aquele filho que se dão muito bem, e vem o outro objetivo, que é perdoar. Né, clássico, todo mundo já fez o ESD, o estudo sistematizado do caso de Segismundo e Adelino, né? A reencarnação de Segismundo no livro Missionários da Luz, que um matou o outro,
por ciúme. Só vendendo a Raquel, ela foi para prostituição. Não foi uma briga pela Raquel. Um matou o outro e a mulher foi para prostituição. Na outra encarnação, ele já regenerado, já com propósito de regeneração, eles vêm na mesma família, então a vítima, né, do homicídio se casa com a Raquel e a Raquel recebe o amante de outra vida como filho. E ele não queria encarnar. E ele não queria, ele morria de medo, então ele chora, fica daquele assim. Aí os espíritos com muito amor conseguem fazer com que eles, em desdobramento, durante o sono, eles se encontram, se abraçam, diz que dá um jato de luz. Espíritos medianos como a gente, isso é lindo saber, né, que a gente pode, no perdão. Então, teve um momento do perdão e surgiu o compromisso da reencarnação. E aí ele reencarna. E imagina como é que vai ser essa família no futuro, que é um quadro muito comum. Vai ser o filho que tem ciúme do pai com a mãe e tem uma afinidade. E com a mãe e não com o pai. Não com o pai. Então é muito comum isso, gente. É aquela mãe, eu vejo muito comum mães que querem conquistar o amor das filhas e não conseguem. Qualquer trisquinho a filha fica emburrada e a filha é grudada no pai. Né? Os psicólogos, a teoria da psicologia fala, né, dos complexos de Electra e de Édipo. Né? Então, tem esse aspecto também. Então, a coevolução, o perdão, a aceitação, a renúncia. Por isso que fala escola de almas, que o Neo Lúcio fala, é uma grande escola. E aí eu fico pensando, quando a gente sabe disso, a gente pode começar a olhar os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos familiares, irmãos, né, com outro olhar. Aí vem aquilo que você falou, graças a Deus eu esqueço do passado. Graças a Deus, porque o esquecimento do passado facilita eu redescobrir o amor no próximo, porque quando eu esqueço que eu fiz uma agressão ou que eu sofri uma agressão em relação a você, por exemplo, é mais fácil eu ter o recomeço. Então qualquer gesto de bondade eu posso ter assim, lá no fundo, uma mágoazinha que eu não sei porquê, mas como eu esqueci, tanto a minha consciência eu fico com menos culpa se eu for o agressor. E se eu for agredido de outras vidas, eu tenho mais receptividade ao amor. Então é uma sabedoria incrível. Por isso que o Divaldo Franco, numa das suas palestras, falou, só um parênteses, tá? Que a terapia de vidas passadas é uma técnica terapêutica muito útil, mas tem que ser conduzida com muito cuidado por profissionais hábeis, bem treinados e que conhecem muito bem os pacientes, para evitar você revolver um passado que pode trazer traumas. Né? É uma coisa bem interessante. Então, esse é o resumão, né, que a gente extrai dos livros, que é reeducação, coevolução, perdão principalmente, perdão. Eu fico imaginando, por exemplo, às vezes a gente vê tantos feminicídios, né? Todo dia tem uma notícia disso. Aí eu imagino isso no mundo espiritual, porque essa mulher foi assassinada por um companheiro em quem ela confiou, né? Só que a gente não sabe outras vidas. A história completa. A história de agora é essa. Ela pode ter muitas vezes deixado filhos. Então ela chega no mundo espiritual com ódio deste homem. Essas crianças crescem sem a mãe. Quer dizer, olha a confusão que está armada. E como é que vai se desarmar isso? Precisa de muitas encarnações, muito perdão, muito reajuste, né? Porque é isso que nós estamos vivendo agora, não é, Lucix? E nesse nós estamos vivendo agora, eu estou só desconstruindo o olhar poético do Lucix hoje. Desculpe, viu, Lucix, mas eu fiquei aqui pensando, nós temos um livre-arbítrio, né? Temos o esquecimento. Então, havia um planejamento no qual eu consenti, participei, de encontrar determinado parceiro para constituir a família. Eu esqueci, tenho livre-arbítrio, olhei para um segundo, não é que eu me afinei mais ainda com aquele segundo, esqueci meu compromisso e posso ou não criar um laço mais duradouro com esse, né? Como é que fica quando a gente desfaz, entre aspas, um compromisso, um planejamento anterior, porque foi movido por uma paixão, de repente, né? Por uma afinidade do passado, uma inconsequência que não estava planejado, mas eu assumi, e às vezes a gente não assume, né? A gente atribui a terceiros essa responsabilidade que somos nós, né? Que por imprudência resolvemos mudar o destino das coisas, né?
A doutrina, toda vez que a doutrina fala em lei de causa e efeito, primeiro que ela não fala em crime e castigo, né? É um processo reeducativo. E ela fala da intenção, da intencionalidade e do grau de conhecimento. Aquela frase bíblica, né, de Jesus: muito será pedido a quem muito foi dado. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade a pessoa tem. Agora, as consequências dos nossos egoísmos, elas retornam. É uma lei do universo. Então, no futuro, se daquele ato a pessoa não souber descosturar, dissolver, como eu comento, né, de tentar manter uma amizade, porque é possível você terminar um relacionamento afetivo, romântico, sexual. É possível terminar sem terminar a amizade, se a pessoa tiver sabedoria e amor fraterno para conduzir isso. Então, esses momentos dependem muito da consciência da pessoa. A própria consciência está naquela questão: onde está a lei de Deus? Na nossa consciência, no livro dos Espíritos. Então a pessoa vai, aí um diferencial muito grande nesses momentos de rompimento afetivo, principalmente quando a pessoa se encanta por outro coração, é quando há filhos ou não. Que aí, quando não há filhos, é uma responsabilidade entre os dois. Quando há filhos, Joana de Ângeles, no livro SOS Família, e Emmanuel também, no livro Sexo e Vida e Sexo, aliás, eles falam muito isso, que uma desvinculação, uma separação irresponsável, motivada pelo egoísmo, os danos que isso gerar aos filhos, eles vão ser contabilizados na lei de causa e efeito. É nossa responsabilidade. É muita responsabilidade, assim, tentando sintetizar. É a questão da intenção, da maneira como a pessoa faz isso. Se a pessoa souber expressar amor fraterno, dizer assim: olha, me perdoa, eu te amo, mas não é um amor de casal, né? E aí tem vários momentos. Se é um namoro que durou 2, 3 meses, é uma coisa. Se é um casamento que durou 4, 5, 6 anos, mas não tem filhos, é outro. Se é um casamento que durou 20 anos e tem filhos, ou um casamento de 2 anos que tem um recém-nascido, conforme as circunstâncias, a responsabilidade, a gente não fala de culpa, né? Fala de responsabilidade. Perante a lei de causa e efeito, vai atuar. E, posso só retomar? Por exemplo, então, estava planejado casar com uma pessoa, me encantei e construir uma família com outro segundo. Eu tenho que recomeçar tudo de novo porque eu desfiz de um planejamento, ou a minha intenção, que foi praticar com esse segundo, tudo bem, criar os filhos? Como é que fica a minha situação reencarnatória nessa bagunça que eu nem encrenca que eu criei? Ela deu uma volta, né? Coincidentemente, ontem à noite que eu estava pegando subsídios para o nosso bate-papo, eu peguei um trechinho do livro SOS Família de Joana de Ângeles, e que ela fala sobre isso. Não é só ela, volta a dizer, outros autores falam que os compromissos vão ser reassumidos. Então a pessoa reencarna e vai reencontrar aquela pessoa para terminar. Então, só que ela criou um laço aí que não estava muito previsto, mas tem criou, uma anedota, né, no meio espírita, que fala que a pessoa, uma senhora, né, ela fala assim: não, ela desencarna, né, e reencontra o marido. Né, desencarna, fala: ai, meu Deus do céu, eu reencontrei, você não queria, senhor. Não, mas por que, amor, né? Assim, eu fiquei com você, eu aguentei você. E como disse o padre, até que a morte o separe. Aí morreu de separação, né? Então ela não entendeu nada, porque o casamento não é para separar, até que a morte o separe. Oba, tô livre. Não, é para unir mais ainda. Então, mesmo as desvinculações, olha que coisa interessante, mesmo as desvinculações vinculam. Por quê? Porque se a desvinculação ela é amorosa, é sutil, é uma desencarnação, é uma coisa de consenso, mas criou-se um jardim bonito por trás, que ficaram aquelas memórias afetivas, ok, eles estão vinculados. Se é uma desvinculação que um dos dois não quer, ou que gera dor profunda, vai criar uma vinculação mais forte ainda no plano kármico. Então, o apóstolo Paulo, ele falava, acho que no livro Paulo Estevão, que a maior dor que ele sentia era quando ele ia pregar para os gregos, porque ele preferia ser apedrejado pelos romanos do que a indiferença dos gregos. Então, tem textos doutrinários que dizem que a indiferença é que é o desamor. E que, aí veio o Chico Xavier falando que o ódio é o amor gravemente enfermo. Então, sempre vai ter um amor, só que vai ter um amor distorcido que vai precisar ser curado.
numa outra encarnação. E às vezes tem casal que vem 4, 5, 6 vezes por encarnação. E não dá depois conta. Ele vai dando conta pela lei da evolução, demora um pouquinho, mas um dia vai chegar. Muda de papel, né? Muda de Sim. papel, vem Aham. como mãe e filho. Sim. Hoje em dia a gente tem razões para observando, não precisa ser nenhum vidente, nenhum médium para intuir uma ficha kármica de uma família. O livro dos Espíritos fala, como fala, perquiris, né? Assim, indague sobre o tipo de provação que você está vivendo hoje e você vai intuir o que você fez no passado. Com certeza. E quando você vê os quadros familiares hoje em dia, você vai perceber que a maioria dos dramas familiares é fruto de dores afetivas do passado. Uhum. É muito comum isso. Às vezes a gente vê numa família, isso que você falou é interessante. A gente observa porque tem, às vezes, um pai unido com filhas contra uma mãe. Ou vice-versa. Aí você, como pode isso, né? O casal está desunido, mas ali os filhos estão unidos naquele pai ou naquela mãe Exatamente. contra o pai. Ah, isso aí vem de longe, Uhum. né? Então a gente vai observando e qual é o meu relacionamento? Às vezes você tem relacionamento com filhos super harmônico. Às vezes com o cônjuge, não, é uma desarmonia total, né? Com seu pai, com o pai pode ser bom, com a mãe pode ser péssimo. Da onde vem isso? Entre né? irmãos, né? Entre Entre irmãos, com esse irmão eu me dou muito bem, Sim. com esse eu odeio. Tem uma coisa assim, né? Eu tenho essa mania de ser poético. Eu sou meio poliana. Mas eu acho isso ótimo. Mas assim, eu reconheço que o médico tem que conhecer muito bem o tumor, a doença, para poder curar. Então é importante a gente ver os dramas, né? Mas assim, uma coisa bonita que tem na formação familiar é que a sabedoria divina faz isso. Ela põe um irmão inimigo de outras vidas, mas põe um irmão amigão. Para esse te dar um apoio, para você se reconciliar com esse. Olha que legal. Então, às vezes a mãe, o pai, você tem uma pessoa que é o teu desafio. E por que veio na mesma família? Porque se não tivesse preso, algemado no lar, principalmente até a adolescência, você não pode sair de casa. Ele vai viver de esmola, né? Não, tá preso em casa, tá dividindo o mesmo quarto, dividindo a mesma toalha do banheiro, entendeu? Você é forçado pelas contingências a conviver com aquele espírito que você não gosta, você tem que se reconciliar com ele, aqueles irmãos que não se bicam. E graças a Deus, tem um terceiro irmão, às vezes, que se dá bem com os dois, faz a ponte da amizade. Ou a mãe, o pai, sempre tem uma avó, sempre tem um parente naquela novela familiar que é o azeite, né? Que faz que evita o atrito entre as peças. Isso é muito sábio, é muito interessante. Né? Deus não dá o frio, dá o frio conforme o cobertor. E às vezes dá uns cobertores que a gente diz, nossa, mas meu irmão, você é um grande cobertor na minha vida. Pode reparar, toda família tem alguém que você não se dá bem, mas tem alguém que... Né? E se não é consanguíneo, é um amigo de infância, né? Que não deu para reencarnar. Eu até brinco, né? Eu brinco, falo assim... meu pai teve 6 filhos, né, com 3 esposas. E eu falei assim, não, tadinha, uma esposa só, ter 6 filhos seria difícil, né? E aí cada filho tem seus vínculos kármicos com suas respectivas mães. Isso abre até um outro leque. Como é que fica? Ah, hoje em dia ainda tem isso. Porque há 80 anos atrás, 100, 200, 300 anos atrás, a gente vivia 35, 40 anos a expectativa de vida. Hoje a gente vive uma vez 80, 70 anos. Então, hoje dá para viver 2 encarnações em uma. Dá para você passar 20 anos, não estou dizendo que a pessoa assim, já que eu vi isso no Papo Espírita, eu vou me separar. Porque já acabei meu vínculo. Não é isso, pelo amor de Deus, né? Toda a doutrina baseada no cristianismo, assim, não faciliteis as dissoluções afetivas. Vamos lutar ao máximo para manter as uniões afetivas, os casamentos. A doutrina fala que embora o Evangelho fale de maneira sintética que o divórcio é para separar aquilo que já está separado de fato, mas a gente indo além, citando esses livros que eu comentei agora há pouco, nos ensinam que a gente tem que fazer o maior esforço possível para manter aquela relação. E quando a nossa consciência sinaliza que os karmas acumulados, as dores acumuladas daquela relação de atrito podem piorar a relação, a nossa consciência vai dar o plim, vai dar um sinal íntimo que só a própria pessoa sabe que chegou aquele momento e às vezes a pessoa pede a desvinculação. Mas
é para evitar um mal maior, que Joana de Ângeles no SOS Família fala claramente isso, para evitar um mal maior. E Emmanuel no Vida e Sexo fala a mesma coisa, para evitar um mal maior. Então, para evitar um feminicídio, né, um homicídio, né, o homicídio no sentido lato da palavra, um karma, um trauma para os filhos, às vezes a desvinculação, naquela encarnação, ela vai amenizar uma situação que já está tensa, né? Que às vezes depois de 20, 30 anos, às vezes volta. Sim. Roda. Você não pode ver na mesma real. encarnação, né? Sim. Às vezes você separado, você vai conseguir enxergar aquela pessoa de outra forma, sem aquela tensão do casamento. Mas também né? tem uma coisa, Amadurecimento. às vezes a separação não é falta de amor, é porque falta por uma imaturidade, por uma dificuldade de lidar, se desvincula, né? Mas ainda fica, né, o sentimento, né? Porque nem sempre a separação é porque eu odeio, né, o meu companheiro. Ou né, às vezes. o que está acontecendo muito é uma palavra chamada ghosting, que são aquelas pessoas que se relacionam e somem, deixando ali um vácuo. E aí a pessoa, normalmente isso é praticado por homens, mas eu imagino que tenha ambos, né? Mas as mulheres é que reclamam mais disso. E você fica duvidando, eu tive um relacionamento aqui ou não tive nada e foi tudo da minha cabeça, porque a outra pessoa some. Então, fala um pouquinho dessa responsabilidade afetiva quando você começa a se relacionar com uma pessoa, mesmo que não vá dar em casamento, não importa. É uma relação. Isso é tratado no nível conjugal, digamos, né? Homem e mulher, mas pode também existir com uma amizade, que você pensa que você tem um amigo e ele some, e ele não é mais teu amigo, isso existe. Posso só pegar Claro. seu gancho? Porque também tem aquela impressão de que a vida é só essa que eu tenho, e às vezes as pessoas, numa imaturidade de responsabilidade, se relacionam com várias pessoas sem assumir qualquer responsabilidade, como relações superficiais, fluidas, né? A gente vê muito isso, principalmente agora com essa questão da rede social, às vezes a pessoa se compromete virtualmente com a outra, sem conhecer, né? Mas ainda assim existe uma responsabilidade, Exatamente, a responsabilidade. A gente até comentou, quando estava falando sobre as desvinculações, agora há pouco, que a forma como a desvinculação acontece é muito importante. Então, a pessoa que tem uma imaturidade, depende com nós homens, né? Diz o senso comum, talvez até os psicólogos converjam nesse sentido, que a gente tem menos maturidade emocional que as mulheres, em média. É verdade. E eu acho que eles têm medo do enfrentamento. Eles têm esse medo, então eles preferem fugir, sumir, do que olhar olho no olho e dizer, olha, perdão, eu quero me afastar de você. Eles não têm, talvez tenham esse medo, falta de maturidade emocional. E pode ter várias outras causas, até uma falta de sensibilidade afetiva total também. Mas essa desvinculação, ela tem que ser feita com muito cuidado, porque todo início de relacionamento, a gente pode dizer que é um contrato de risco. Ninguém é dono de ninguém. A pessoa pode decidir, eu não quero namorar com ninguém, porque eu tenho medo de sofrer, então não namore. Mas para você sentir a alegria do amor, você tem que se entregar, você tem que entregar seu coração num contrato de risco. Veja os apóstolos com Jesus, que dor, gente. Uma relação entre amigos. E quando Jesus começou a sinalizar que ele ia partir, os apóstolos ficaram sem chão, gente. Sem chão. E aí Jesus foi crucificado. E os apóstolos parecia que ia acabar tudo, né, Lancix? E aí o que acontece? Depois, por caridade, por misericórdia divina, ele vem, reaparece, né, se materializa e o pessoal fica assim e entende. Então, isso foi uma desvinculação bonita, suave. Então, as pessoas têm que pensar nisso, que é no namoro que eu tô falando, tá? Que uma coisa ainda tá na fase de teste. Tenha cuidado na desvinculação. Não custa, você pode perder um namorado ou perder uma namorada e ganhar um grande amigo. Isso é possível. Isso é possível. Com diálogo, com fraternidade, e cada um segue seu caminho. Um elemento que eu não falei sobre que é muito, muito importante, isso aqui é um papo espírita, são as obsessões nas desvinculações. E isso é uma das causas, isso pode explicar por que às vezes alguns casais se separam, depois de 20, 30 anos voltam. Porque naquele momento da separação havia uma obsessão cruel, dura,
E eles precisavam viver aquela experiência, não suportaram, se separaram. Então, tem uma experiência também nessa novela A Viagem. Vamos dizer que eu estou fazendo propaganda aqui da emissora, né? Mas quem assistir essa novela, pela terceira, quarta vez, vai perceber que tem um casal que ele vai ser vítima de uma obsessão gravíssima e não vai se separar. Não vai se separar. Aí o obsessor chega no momento e fala assim, não, eu vou desistir, porque eles se amam muito. E o obsessor desiste. E já tem outros casais que se separam na mesma novela. Então, e isso vai explicar, né? Por isso que a família, ela deve fazer o evangelho no lar, trazer a religiosidade para dentro de casa. E Joana de Ângeles é o máximo. O que ela fala? Ela fala que até os materialistas devem fazer o evangelho no lar. Eu falei, como materialista que não acredita em Deus? Traga um texto filosófico, reúne sua família e traga um texto agregar, filosófico. Né? Até materialista pode fazer. É que você vai pensar sobre a vida, né? Sobre virtude. E eu só queria que você colocasse com a gente, no finalzinho, né? Sobre a questão da responsabilidade dos pais na criação dos filhos. Exatamente. Quando a gente vê isso, porque a gente traz referências, se um filho com uma criação pelo menos mais responsável, eu acho que vão ser pessoas melhores, né? A doutrina, ela é muito clara, tem questões específicas no livro dos Espíritos falando sobre isso, que o espírito ele renasce, volta a ser criança, um corpinho de criança, para ficar suscetível, maleável aos novos aprendizados. Então, o momento da infância é aquela terra limpa, que eu tirei todas as ervas daninhas, eu limpei, e eu vou ter que semear boas plantas ali. Então, os pais têm uma responsabilidade muito grande. Mesmo o pai que tem culpa, vamos ver aquele caso do Segismundo, se um pai tem culpa, porque ou tem medo, tem um atrito com o filho, mesmo assim ele não pode esquecer que é pai. Então, mesmo que faça, meu Deus, eu brigo com meu filho já mostra os dentinhos. Calma, mas mesmo assim você é pai, então engole seco e mantenha a regra, mantenha a disciplina, é amor e disciplina, precisa. A Tânia Zaguri, que é uma psicóloga, tem vários outros psicólogos que trabalham com adolescência, eu gosto muito dela. Ela fala que o adolescente, por exemplo, precisa de regras, é difícil depois, se você cria com permissividade, a criança, ela chega na vida adulta e já é difícil você recuperar o terreno perdido. Quando a criança se condiciona com as regras familiares, com o aspecto sagrado da família, com a valorização da família, isso não tem nada de careta, gente. É uma necessidade essencial do ser humano. Aí fica mais fácil. Então, em resumo, né? Outra coisa, se Deus colocou aquela pessoa para ser seu filho, é porque Deus quer que você seja o pai. Exatamente. Deus quer que você seja a mãe, que haja como mãe. Então, por mais, mas eu traí a minha filha em outra encarnação. Eu morro de medo de magoá-la, eu tenho que reconquistar o perdão dela. Aí, mesmo assim, Deus, minha filha, quer que você seja mãe, então seja mãe. Não tenha medo de amar. E os pais, erro, né? E os pais que abandonam os filhos? Qual é o que acontece? Responsabilidade. Assim, Não só abandono físico, digamos assim, né? Aquela família tão desestruturada que deixa a criança na vulnerabilidade e ela vai ser adotada, ela vai ter que seguir o caminho dela, como pais que, na falta de responsabilidade, abandonam a criação, né? Entregam para as telas, né? E a gente vê, outro dia teve uma reportagem em que a menina estava mexendo com alguma coisa ilegal na internet e ela disse, meu pai não perguntava o que estava acontecendo comigo, eu queria que ele falasse alguma coisa e ele não se importava. E os pais que acham que está tudo bem, a criança está ali dentro de casa, está ali dentro do quarto. É uma forma de abandono também, né? A doutrina, ela assim, Jesus nos ensinava, né, do não julgueis para não ser julgados. Então, quando a gente fala desse assunto, a gente, assim, toma muito cuidado com o julgamento. Mas o que as leis de Deus falam, e a doutrina, né, retrata isso, é a lei de causa e efeito. Então, o mal que eu faço para o próximo, seja por ação ou por omissão, e os livros que falam sobre família na doutrina, Rodolfo Caligares, Leis Morais, assim por diante, falam que o egoísmo e o orgulho, mas principalmente o egoísmo, eu penso em mim, no meu prazer, na minha liberdade, na minha carreira, e a pessoa vai
ter que se reeducar. Eu não vou nem dizer pagar, porque parece castigo, eu não gosto dessa palavra, mas ela vai ter que se reeducar pela lei de causa e efeito. Pode ser que numa outra encarnação, ela é que vive num processo reeducativo, essa experiência do abandono. De repente ela vai ter que reconquistar o amor dos filhos, e um dos elementos que causa muitas dores de filhos com os pais são quando o filho tem um comportamento vicioso. Veja, ele não é inimigo do passado, não é inimigo, mas ele tem um comportamento vicioso. E muitas vezes, ou quase sempre, esse comportamento vicioso vem de uma encarnação em que aqueles pais contribuíram para que aquele espírito tivesse um encarnamento, a relação viciosa. E então nada é por acaso. Nada Aí ele é por vem acaso. com aquela questão e Isso. encarna com aqueles pais para que eles ajudem ele a sair Por daquele isso quadro, que os né? pais têm um amor inesgotável. A regra é O incrível. ideal é que a gente tenha, Você né? tem uma raiva, mas a regra, se você tem uma raiva do filho, você não aguento mais esse filho, problema, aí você pede uma calma, uma mini férias para Deus. Ai, não, para. Aí passa 3, 4 dias, o amor começa a rebrotar, que nem aquela brasa que volta a acender, e você não desiste. Então, para o espírito em bom caminho, vamos dizer, o pai e a mãe em bom caminho, ele vai ter até um momento de mágoa com o filho. Ai, meu filho dá muito problema. Mas o amor sempre vai renascer, porque ele tem uma programação kármica do perdão. Isso vale para irmãos, para pais e filhos, para todas as relações familiares, que você tem uma programação para se reconciliar com aquela pessoa. Essa fênix que renasce das cinzas, esse amor, ele sempre vai renascer, e você não sabe por que cargas d'água, você... Ai, meu Deus, mas eu tô de novo, o amor voltou. É porque recíproco. nasce da gente, ou a gente cria, a gente, de alguma forma, vai estabelecendo laços ali, né? Vínculo, né? Vínculos, exatamente. E isso nós estamos sendo ajudados por mentores, Ajudado sempre. por familiares, né? Sempre. Amigos da família que estão ali, para que aquela encarnação dê certo, né? Dê certo. Ninguém vem para se separar, para brigar, para criar conflito. A gente vem para consertar esses Os laços mentores adoecidos, né? estão ali torcendo. Estão pelo ali, sucesso. estão tirando a gente do corpo, nos reunindo para que a gente, em desdobramento, para que a gente veja de uma forma diferente, né? Que nem você citou o caso do Sigismundo. Então, quanta coisa acontece, né, do outro lado que nós não estamos enxergando, a maioria de nós, né? E, no entanto, a gente vai percebendo isso, intuindo de alguma forma. E às vezes situações vão se resolvendo, casos do passado, né, que levaram anos e anos as pessoas separadas, em algum momento. Uma vez eu conheci uma senhora nós temos que terminar, mas eu vou contar esse casinho rapidinho, antes da sua mensagem. Lá no hospital de base, eu fazia um trabalho de contação de história, e tinha uma senhorinha lá, velhinha, ela ia desencarnar ali. E eu não sei por que o assunto da história devia ter chamado para isso, né? Ela falou, foi muito bom eu vir para cá, porque meus filhos estavam cada um num canto e ninguém se via. E aí, quando eu vim para esse hospital, eles voltaram a se reunir. Olha só. Olha a sabedoria dela entender que a doença dela reuniu os filhos, né? E que amor que ela tem por aqueles filhos. E isso, claro, não faz parte, não é aleatório. Isso tem um planejamento ali também para que isso aconteça, né? Então, Maurício, eu quero deixar a sua mensagem, pedir para você deixar uma mensagem final. Todo mundo que nos assistiu aqui, gente, todo mundo passa por problema na família, né? Nós todos. Isso então, ainda é normal. isso é muito normal. Mas, diante de tudo isso que a gente conversou, diante da doutrina espírita que a gente está tentando introjetar na nossa vida, o que você pode falar sobre a importância dessa harmonia no lar? E como quem não está pensando, nossa, minha família é uma confusão, mas eu tenho que tentar me harmonizar com essas pessoas que estão comigo. O que você diria para ela? Não desista. Na cartilha espírita, né, a gente tem uma série de regras práticas, concretas, que facilitam muito a harmonização familiar. Então, é a educação religiosa das nossas crianças. Não quero ir, né? Pai, eu não quero ir para evangelização. Quanto menos quer, mais precisa. Eu dizia para os meninos. Aí eles ficam sem argumento. Quanto menos quer, eu quero ir, né? Precisa.
deixa depois, na fase adulta, mas tem que ter essas sementes, uma convergência na doutrina. Evangelho no lar, ou trazer um pouco de religiosidade para dentro de casa. De espiritualidade. Espiritualidade. Né? Tem também esse 0800 fantástico que a doutrina oferece, que o movimento espírita oferece, que é o tratamento de desobsessão. É de graça, gente. Mesmo que eu não tenha um espírito obsessor, o meu perispírito, eu vou receber boas energias. E quando eu for ao tratamento de desobsessão, eu posso fazer para mim e para outro. Muitos pais espíritas fazem pelos filhos adolescentes que não querem nem chegar perto do centro espírita. E são tratamentos eficazes. A prece. Quantas vezes a gente não está numa briga familiar e a intuição diz, não, agora eu vou me segurar um pouquinho, vou me afastar um pouquinho, vai para o quarto e começa a rezar. Então tem vários caminhos que a doutrina, regras práticas, a doutrina não nos deixa desamparados. Ela tem a grande teoria, maior próximo, né? Como a si mesmo, mas tem as regrinhas práticas. Então, seguir. Indo já para a finalização, então, eu vejo duas metáforas que traduzem bem o relacionamento familiar. Uma das metáforas é que viver em família é como você lidar com rosas. Você pode ver as rosas à distância, e você à distância vão ver o ciclo da rosa, ela vai murchar, vai desaparecer. Se você resolver cultivar uma roseira, você vai chegar perto da rosa, mas você vai se ferir nos espinhos. Não tem como você cuidar de rosas sem ferir, só que você vai ter o retorno da proximidade com o perfume, com a pétala, com a beleza, a graça das rosas. Então você aproveita intensamente as rosas, apesar dos espinhos, como você falou agora há pouco, no início, né, dos atritos familiares. E aí tem uma fábula do Schopenhauer, do filósofo Schopenhauer, que fala sobre os porcos espinhos na era glacial. Ela é bem conhecida. Que eles estavam percebendo que eles iam morrer de frio. E tinham que se aproximar, tem a ver com o espinho também. Quando se aproximavam, tá esquentando, eles se espetavam e sangravam. Aí falaram, então eu quero me separar. Se separavam. E aí vem um sofrimento, começaram a morrer com o frio do amor, né? E aí voltavam e eles começaram a perceber que eles têm que aguentar umas espetadinhas, maneirar com os espinhos, né? Grudado umas vezes nem tanto. Todo psicólogo de família fala que relacionamentos afetivos saudáveis são baseados no respeito à individualidade e combater o individualismo. Então, essa história do Schopenhauer é isso. Nós somos porquinhos espinhos, vamos tomar uma espetadinha, mas a gente fica longe de todo mundo, a gente morre de frio. O frio da alma, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para finalizar. E a harmonia no lar compensa, né? Compensa. A gente se sentir bem ao lado dos nossos familiares, né? Bem com os nossos filhos, apesar das confusões, com nossos pais. Pousar a cabeça no travesseiro e ter aquela paz. É bom demais. Eu acho que se a gente parte dessa vida pensando, nossa, eu fiz o melhor que eu pude dentro das relações familiares conflituosas que me foi ofertado, né, que chegaram para mim, eu parto tranquila, né? Fiz o melhor. Fiz o melhor. A consciência, né? Eu fiz o melhor, minha consciência está tranquila, eu me esforcei. Isso é importante. Bacana. Maurício, muito obrigada novamente. Miriam e Thelma também. E vocês que nos assistiram, gostaram desse tema? Esse tema é interessante. Avalie lá na sua casa, nas suas relações, como é que vocês estão. Isso é um exercício diário que a gente faz aqui na Doutrina Espírita, porque a gente tem essa ideia de que a família é a base do nosso relacionamento, e sem ela, os espíritos dizem que nós voltaríamos só para a barbárie. Então, vamos valorizar a nossa família, vamos valorizar a nossa harmonia no lar, principalmente. Deixe seu like, comentem e compartilhem esse conteúdo. A gente vai ao ar quintas-feiras, 18h30, canal TV Comunhão no YouTube. Muito obrigada, até a próxima semana.